Bem-vindos à nossa aula de número 192, tratando agora do item 2 do capítulo 21, Trabalho e Salários. Item 2, o trabalho como fonte de alegria e de tédio. Como estamos vendo, sempre lendo a partir do nosso PDF. Se precisarmos recorrer ao livro, recorremos. Mas nossa intenção, obviamente, era efetivamente, vamos lá, conectado, o trabalho como fonte de alegria e de tédio. Só o trabalho extrovertido, ou seja, aquele que por si mesmo não gratifica o indivíduo, é um tema de estudo para a catalase. Então, item 1, nós aprendemos. Trabalho introvertido, são as razões 1, 2 e 3. Trabalho extrovertido, aquele que importa para a cataláxia, né, que era a razão 4. Você trabalhar e deixar a desutilidade do trabalho, deixar renunciar ao ócio, fazer alguma coisa pensando em ganhar alguma coisa para que no futuro você possa consumir esta coisa. Ah, o traço característico desse tipo de trabalho é o de ser realizado para atingir um fim que está além do trabalho em si e de sua desutilidade. As pessoas trabalham porque querem colher o fruto do trabalho. Eu acho que vale a pena colocar que o traço característico, né, do trabalho extrovertido visa atingir um fim que está além do trabalho em si e de sua desutilidade. As pessoas trabalham porque querem colher o fruto do trabalho. O trabalho em si provoca desutilidade, provoca fadiga, mas além dessa desutilidade que é fatigante e por si só faria com que o homem trabalhasse o menos possível, mesmo que sua capacidade de trabalho fosse ilimitada e que ele fosse capaz de trabalhar sem parar, surgem às vezes fenômenos emocionais especiais, sensações de alegria e tédio, que acompanham a realização de certos tipos de trabalho. Nós já vimos lá para trás, quando tratamos do assunto, deixa eu tentar aqui fazer a relação e achar o ponto da ação como troca, sobre os tipos. Eu estou tentando achar aqui, efetivamente, a, a questão sobre o trabalho, onde é que a gente já falou sobre ele. A lei da utilidade, lei dos rendimentos. O trabalho humano como meio. O trabalho, item 3 do capítulo 7, lá na página 167, quem quiser dar uma resgatada no conhecimento. Né? Tem o item, que é o trabalho humano como um meio, 167, que vai até a página 173, onde tem um subitem que chama trabalho imediatamente gratificante e trabalho imediatamente gratificante. Né? E Mises ainda vai falar sobre o gênio criador, né? No 175. Murphy discorreu bastante sobre isso também, então depois, se vocês quiserem, assistam a aula expositiva referente ao item 7, tá certo? Ah, então, o que nós queremos ver aqui é o seguinte: o trabalho em si provoca desutilidade, provoca fadiga. Mas além dessa desutilidade, que é fatigante e que por si só faria com que o homem trabalhasse o menos possível, mesmo que a capacidade de trabalho fosse ilimitada, e que ele fosse capaz de trabalhar sem parar, ele ainda assim trabalharia o menos possível, surgem às vezes fenômenos emocionais especiais, sensações de alegria, tédio, que acompanham a realização de certos tipos de trabalho. Ambos, alegria e tédio do trabalho, nada tem a ver com a desutilidade do trabalho. O prazer de trabalhar não pode, portanto, aliviar ou remover a desutilidade do trabalho. Ora, o que nós estávamos colocando, o item 4, trabalho extrovertido, ele refere-se à desutilidade, a realizar o trabalho desútil, desutilidade do trabalho, e que,
pode vir acompanhado de alegria, mas nem por isso alivia, remove a desutilidade dele. Tampouco deve o prazer de trabalhar ser confundido com a satisfação imediata que certos tipos de trabalho proporcionam, né? É um fenômeno concomitante que decorre, seja da gratificação imediata do trabalho, o produto ou a remuneração, seja de alguma circunstância acessória. Então, aqui remeteu nós lá no capítulo 7, lembra? Acabei de falar, mas eu não me lembro que isso foi o título do capítulo 7. Ação no mundo, né? A lei da utilidade marginal. Olha que coisa importante. A lei dos rendimentos, o trabalho humano como um meio, trabalho imediatamente gratificante, trabalho imediatamente gratificante, o gênio criador e quatro, produção. Vale a pena dar uma olhada lá, assistir de novo essas quatro aulas, quatro, cinco, seis aulas, né? E tem dois subitens. As pessoas não se submetem à desutilidade do trabalho pelo eventual prazer de trabalhar, mas para obter uma gratificação imediata. Na realidade, o prazer de trabalhar pressupõe, na maior parte dos casos, a própria desutilidade do trabalho em questão. Vou ler de novo. As pessoas não se submetem à desutilidade do trabalho pelo eventual prazer de trabalhar, mas para obter uma gratificação imediata. Quem tiver dúvida de gratificação imediata, a gratificação como meio de você trabalhar e fazer as coisas, vai dar uma olhada lá. Na realidade, o prazer de trabalhar pressupõe, na maior parte dos casos, a própria desutilidade do trabalho em questão. O que ele está querendo dizer aqui? Horas, a gratificação imediata, o prazer que você tem de sair é saber que você vai ganhar 50 mil por mês, você é valorizado pela sociedade como um CEO de sucesso. As fontes de onde emanam o prazer de trabalhar são. Vamos ver as fontes de onde emanam o prazer de trabalhar. Primeira, a expectativa de uma gratificação imediata pelo trabalho. A antecipação do prazer representado pelo reconhecimento de um trabalho bem feito e sua correspondente remuneração. Acabei de falar isso. Quem trabalha vê o seu trabalho como um meio de atingir determinado objetivo. E, para a medida que o trabalho progride, sente a satisfação de estar aproximando-se do seu objetivo. Sua alegria é uma antecipação do prazer que lhe proporcionará a gratificação imediata. Imagina que o sonho do cara é ter um Porsche, ele tem um salário de 50 mil por mês. Ele fala, vou gastar só 10 mil por mês e vou guardar 40. 10 meses eu tenho 400 mil e vou comprando Bitcoin para não perder valor. 20 meses eu tenho 800 mil e aí eu dou de entrada e ainda vou financiar esse troço. Né? É o sonho do cara, é o hobby do cara. Não existe outra coisa pela qual ele viveria. Eu não faço, para mim não faz o menor sentido isso. Mas tudo bem, é o direito do cara. No contexto da cooperação social, essa alegria se manifesta pelo fato de ter sido capaz de encontrar o seu lugar no organismo social e de prestar serviços que os seus concidadãos apreciam, sejam comprando seus produtos, seja remunerando seu trabalho. O trabalhador se alegra porque adquire respeito próprio e consciência de que é capaz de se sustentar e sustentar sua família sem depender da misericórdia alheia. Vou colocar em verde se tratar das fontes de prazer ao se trabalhar, perdão, não é amarelo, é verde, para a gente manter aqui a linha de link, mas eu vou colocar isso aqui em sublinhado, porque nós temos que lembrar de uma vez por todas em defender a tese de que receber Bolsa Família, de receber dinheiro fora do trabalho,
é algo que deveria ser tratado como depender da misericórdia alheia, ou seja, depender do da compaixão de alguém perante a sua fraqueza, o seu fracasso. Estou usando essas palavras fortes, que é para que as pessoas jamais se acomodem. Não estou aqui exaltando o egocentrismo, nem a pessoa que morre de fome porque não receberia nada da ajuda quando precisa. É besteira, pelo menos nas minhas convicções. Agora, a pessoa que está lá na casa dela, vivendo num barraco, com três filhos no pé para ganhar a Bolsa Família, essa pessoa, para mim, não merece nenhum trato, nem misericórdia, na minha concepção. Dois, ao executar o seu trabalho, o indivíduo sente o prazer da experiência estética proporcionado pela sua habilidade e pela sua obra. Não apenas o prazer contemplativo de ver as coisas feitas por outras pessoas, mas o orgulho de quem pode dizer: eu sei fazer isso, este é o meu trabalho. Bom, isso acontece com os esportistas profissionais, obviamente. Isso acontece com, no meu caso, como engenheiro de estruturas, fazer um edifício sob uma mão francesa, né? Uma das avenidas, fazer o The Tower. Todo mundo falava, cara, né? Então, executar um trabalho pela experiência estética, né? Ou pelo aplauso dos seus pares, também traz um prazer contemplativo, né? Isso é importantíssimo. Três, tendo completado sua tarefa, o trabalhador sente prazer por ter superado com êxito o esforço e aborrecimento necessários para a sua execução. Fica feliz por se livrar de um encargo difícil, desagradável e penoso, por se liberar momentaneamente da desutilidade no trabalho, sem a agradável sensação, perdão, sente a agradável sensação de haver feito algo. Horas. É muito bonito você, isso é sério, você ver muitos pedreiros, né, pessoas que trabalham em obra, que ao verem o prédio pronto no final, sentem justamente por isso, né? Haverem feito algo. Quatro, existem, né, alguns tipos de trabalho satisfazem determinados desejos. Existem, por exemplo, ocupações que produzem satisfações eróticas, né? Sei lá, filmes pornográficos, essas coisas, sejam elas conscientes ou subconscientes, no caso, satisfações eróticas, por exemplo, o cara ser um astro de cinema, mesmo que não do filme pornô, né? Mas ele é um item de desejo, né? Esses desejos podem ser normais ou perversos. Os fetichistas, os sádicos, os homossexuais, vixe, Mises aqui já ia estar cancelado, e outros pervertidos também podem, às vezes, encontrar no trabalho uma oportunidade de satisfazer apetites estranhos. Ora, o cara que tem fetiche em, sei lá, transar com uma porca, né? Lá ele vai receber um salário para trabalhar no cinema pornô, fazendo essa aberração. Mas ele consegue fazer isso de tal forma que ele, sei lá, vá satisfazer esse desejo louco dele. O sádico, os homossexuais que querem fazer, sei lá, bom, aí fica na cabeça de vocês, né? E existem ocupações que são especialmente atraentes para essas pessoas, né? A crueldade e o gosto de sangue florescem luxuriantemente sob o manto de várias ocupações. O cara que gosta de matar, nada melhor para ele do que ser um policial militar. Lá, ele vai pegar os piores lugares para ir lá. Não adianta falar, ai, não use esse exemplo.
Não estou dizendo que todos gostam, a grande maioria hoje a gente acha até que não gosta, quer ficar longe da encrenca, né? Mas tem aquelas pessoas que têm sangue nos olhos, que são sádicos, que gostam de torturar os outros e vão achar no caminho o próprio Estado para satisfazer seus desejos, sadismo. Ah, tem pessoas que se entram para grupos de mercenários, né? Como a gente viu na guerra da Ucrânia. São pessoas sádicas, gostam disso, gostam do sangue, né? Existem pessoas que vão procurar esses trabalhos sobre, né, tá resguardado sob o manto, né, de várias ocupações. Ok. As condições para que haja prazer em trabalhar são diferentes conforme o tipo de trabalho. Essas condições geralmente são mais homogêneas nos casos referidos nos itens 1 e 3 do que no item 2 e, óbvio, que estão raramente presentes nos itens 4. Quais que são os itens 1 e 3? A expectativa de uma gratificação, né? a, Ao executar o trabalho, sente prazer na experiência, a probabilidade, então, mais raramente no item 2, né? E no item 3 muito particularmente, acontece, né? O prazer de trabalhar pode estar inteiramente ausente. Fatores físicos podem eliminá-lo completamente. Por outro lado, é possível incrementá-lo deliberadamente. Bons conhecedores da alma humana têm procurado realçar sempre a alegria do trabalho. O que eu acho mais legal de Mises é que é o cara que mais defende, obviamente, a cooperação social sob a égide do trabalho, mantendo sempre a alienabilidade da propriedade privada, que é a base do capitalismo. Horas. Mas ele não é falso. Né? Então, ele está dizendo assim, para quem entende da psicologia laboral, reforça o mantra de que há alegria no trabalho. Você imagina eu falando, não, não, existe a desutilidade do trabalho. Para esse cara, ó, se existe, não fale perto das pessoas com quem eu convivo. Eles iriam dizer isso. Grande parte das façanhas dos organizadores e líderes de exércitos, de mercenários, se deve a esse fato. Né? E a organizadores, hoje em dia, há líderes de empresa. Né? Sua tarefa era facilitada na medida em que a profissão das armas provoca satisfações do tipo descrito no item 4. Como eu disse, é muito fácil, porque um percentual da população ama matar os outros. Isso é natural, é um percentual, é uma disfunção provável, sim, que sempre vai existir. Não obstante, esse tipo de satisfação não depende da lealdade ao chefe. Esse aqui é o grande perigo. Também tem o soldado que abandona seu comandante em dificuldades e se coloca a serviço de novos líderes, o cara que vira casaca. Por isso, os chefes de mercenários sempre tiveram a preocupação de promover uma solidariedade grupal, espírito de corps, o espírito de corpo que os militares usam, né? E uma noção de fidelidade que afastasse de suas tropas a tentação de desertar. Houve também, é claro, chefes que não se preocupavam com essas questões intangíveis. Nos exércitos e nas armadas do século XVIII, o único meio de garantir obediência e evitar a deserção eram os castigos violentos. E isso é até hoje. O crime, existe um crime capital no Brasil. Ele não é julgado na justiça para os civis, no Código Civil. Mas no Código Militar, a deserção ela é punida com a pena capital, a morte. Né? Todo exército preconiza isso. Se você desertar, se você fugir da batalha, você tem, né? Senão ninguém iria para o exército. Começa uma guerra, fala, não, não vou. Se você me mandar lá, você vai gastar dinheiro à toa, eu não vou. Vou ficar lá atrás, não vou. E aí? Isso é uma espécie de desobediência que te pode levar ao crime capital. O industrialismo moderno não se interessou especificamente em aumentar a alegria do trabalho. Bastava o progresso material que proporcionava aos seus empregados
tanto na qualidade de assalariados como na de consumidores e compradores dos produtos. Uma vez que os candidatos a emprego se apinhavam na porta das fábricas e se engalfinhavam por uma colocação, parecia não haver necessidade de recorrer a outros expedientes. Os benefícios que as massas obtinham no sistema capitalista eram tão óbvios que nenhum empresário considerava necessário arengar os trabalhadores com propaganda pró-capitalista. Vou grifar isso aqui. Ah, vou grifar porque eu achei muito legal essa frase. O capitalismo moderno consiste essencialmente na produção em massa para atender às necessidades das massas. Os compradores dos produtos são, na sua maioria, as mesmas pessoas que, como assalariadas, contribuem para a sua produção. Vendas crescentes eram, para os empregadores, uma informação segura da melhoria do padrão de vida das massas. Não se preocupavam com os sentimentos de seus empregados enquanto trabalhadores. Ora, está vendendo mais, está atendendo as massas. Não vou ficar preocupado se meu trabalhador está rindo, chorando, o que ele está fazendo da vida. Estavam exclusivamente preocupados em servi-los como consumidores. Mesmo hoje, apesar da mais persistente e fanática propaganda anticapitalista, praticamente não existe qualquer tipo de contra-propaganda, quando, obviamente, Mises escreveu este texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje já existe. A gente vê os movimentos pró-capitalismo, que a gente chama de forma muito errada de direita, né, pró-capitalismo, mundo afora. Os think tanks, como o ILAN, vários institutos, né, o ILISP, o Instituto Mises Brasil, o Instituto Liberal de Minas Gerais, vários. Né? Essa propaganda anticapitalista visa sistematicamente a substituir o prazer de trabalhar pelo tédio. O prazer de trabalhar dos tipos 1 e 2 depende, numa certa medida, de fatores ideológicos. O trabalhador sente satisfação em ter seu lugar na sociedade e em participar ativamente do esforço de produção. Quando essa ideologia é ridicularizada e substituída por outra, que apresenta o trabalhador como vítima desamparada de exploradores impiedosos, o prazer de trabalhar se transforma numa sensação de aversão e tédio. Ou seja, aqui Mises está, obviamente, colocando a base do seu livro, A Mentalidade Anticapitalista, que vale a pena muito ser estudada e lida, ou lida e estudada. As ideologias, por mais apregoadas e enfatizadas que sejam, não podem afetar a desutilidade do trabalho. É impossível removê-la ou aliviá-la por meio da persuasão ou da sugestão hipnótica. As ideologias, por mais apregoadas e enfatizadas que sejam, não podem afetar a desutilidade do trabalho, nem para o bem nem para o mal. É impossível removê-la ou aliviá-la por meio da persuasão ou da sugestão hipnótica. Por outro lado, também não pode ser incrementada por meio de palavras e doutrinas. O fenômeno da desutilidade do trabalho é um dado irredutível. Isso é importante e, de certa forma, muito interessante. Por quê? Porque se a gente parar para ver o impacto das pregações religiosas na importância do trabalho e tudo mais, você vê que se trata de uma sugestão hipnótica, mas nenhum trabalho se sustenta por conta disso. Em que sentido? Né? Através da programação de neurolinguagem que, naturalmente, um palestrante utiliza, seja ele um pregador, um padre, um palestrante, um coach, né? Então, o que que ele está fazendo? Ele está tentando, através do senta, levanta, agora cumprimenta o seu irmão que está do lado, abraça. Essas ordens que você vai dando e a pessoa vai obedecendo, está tentando fazer um sugestionamento hipnótico para que a pessoa coloque na cabeça aquilo que você está falando e mandando. Óbvio que, nesse ponto, você pode
fazer com que momentos de tédio possam se transformar por um relembrar de algumas palavras em algo que você fale, poxa, isso aqui é transponível, isso vai me trazer um benefício a posteriori. Mas nunca vai acontecer de você tirar que o fenômeno da desutilidade do trabalho não seja um dado irredutível, não seja um dado universal, não seja uma premissa lógica, objetiva, invariante das leis praxeológicas, né? Nem catalácticas. Bom, o livre e espontâneo exercício das próprias energias e funções vitais é muito mais agradável do que a severa disciplina do esforço necessário ao cumprimento de uma tarefa. Horas, sair e ir lá ficar uma hora na esteira correndo, né? Então você está gastando energia, funções vitais, que é muito agradável, né? É muito mais agradável do que você gastar o mesmo tanto de energia fazendo um esforço ao cumprimento de uma tarefa efetivamente para sua remuneração. A desutilidade do trabalho também é penosa para alguém que se entregue de corpo e alma ao seu trabalho. Esse alguém, da mesma forma que seus semelhantes, gostaria de ver reduzida a sua carga de trabalho, se isso pudesse ser feito sem prejuízo da gratificação imediata e da satisfação referida no item 3. Então, vamos deixar isso aqui também, ele fala. A desutilidade do trabalho também é penosa para alguém que se entregue de corpo e alma ao seu trabalho. A amiga da Fernanda, que trabalha 8 horas por dia, talvez se fosse falado para ela que ela pode trabalhar somente 5 horas por dia direto, pegar às 7 e sair ao meio-dia, e que ela vai ganhar o mesmo salário, talvez ela assumisse isso e não ficasse às 8 horas do dia lá, indo para casa, almoçando, voltando, mesmo que ela diga que isso mantém ela feliz e contente. Entretanto, o prazer do trabalho do tipo 1, 2 e, às vezes, até o do tipo 3 pode ser eliminado por influências ideológicas e substituído pelo tédio do trabalho. O trabalhador começa a detestar o seu trabalho quando se deixa convencer de que se submete à desutilidade do trabalho, não por preferir a remuneração combinada, mas simplesmente por depender de um sistema social injusto. Você recebe 50 mil por mês, 100 mil por mês, todo mundo sabe, 0,99,9% da população brasileira recebe menos que você, mas você considera que está num sistema social injusto e que isso é desútil demais. Iludido pelos slogans da propaganda socialista, não chega a perceber que a desutilidade do trabalho é um fato inexorável da condição humana, um dado irredutível que não pode ser substituído por dispositivos ou métodos de organização social. Então, guardem isso na cabecinha de vocês, tá certo? Não é nada, nem o sistema, nem a doutrina política da qual o Rodrigo comunga, né? Rodrigo, esse grande pensador, cara, estou zoando vocês, né? Esse grande pensador, filósofo da doutrina liberal austríaca minarquista, que tem um mundinho perfeitinho, uma organização social mais perfeita possível, ainda assim, nada mudará o fato inexorável da condição humana da desutilidade do trabalho. Correto? Torna-se vítima da quimera marxista, segundo a qual, numa sociedade socialista, o trabalho não será um esforço, mas um prazer. E aqui é o grande perigo, porque isso está explícito no Capital de Karl Marx. É isso? Aqui é o grande problema, né? Engels fala sobre isso, né? Ah, que lá no final nós vamos estar no mundo, na evolução das coisas, nós vamos estar no mundo onde o trabalho não será mais um esforço, mas um prazer, né? Agora, será que não sente mais prazer o presidente do que o que limpa a merda que o presidente faz do seu banheiro? Sei. O fato de que o tédio pelo trabalho tenha substituído o prazer de trabalhar
não afeta a desutilidade nem a produção do trabalho. Tanto a demanda como a oferta de trabalho permanecem inalteradas. Não é porque botaram lá os psicólogos para transformar a cabeça do cara de que, né, o trabalho, o resultado do trabalho é legal ou que é um tédio, né? Pouco importa. Né? Isso não afeta a desutilidade nem a produção do trabalho. Tanto a demanda como a oferta de trabalho permanecem inalteradas, porque as pessoas não trabalham pelo prazer de trabalhar, mas pela gratificação imediata. Né? O que se altera é apenas a atitude emocional do trabalhador, seu trabalho, sua posição no contexto da divisão social do trabalho, suas relações com outros membros da sociedade e com a sociedade em geral passam a ser vistos por um outro ângulo. Então, o que se altera é apenas a atitude emocional do trabalhador. E aí o que acontece? Seu trabalho, sua posição no contexto da divisão social do trabalho, suas relações com outros membros da sociedade e com a sociedade em geral passam a ser vistos por outro ângulo. Você acha que a sua relação de trabalho com o seu patrão é injusta, né? Então você avaliza o governo a criar uma justiça trabalhista que não faz sentido algum. Você avaliza o governo colocar uma CLT que te rouba, que te espanca, que te estupra, mas que fala bonitinho contra o seu empresário que tem a, a hiper, você é hipersuficiente frente à sua hipossuficiência financeira, né? Horas. Ele começa a se considerar vítima indefesa de um sistema absurdo e injusto, torna-se um resmungão mal-humorado, uma personalidade desequilibrada, uma presa fácil para todos os tipos de charlatães e de farsantes. Estar de bom humor ao executar uma tarefa e ao superar a desutilidade do trabalho torna as pessoas mais bem dispostas e fortalece suas energias. Olha aqui, Mises dando uma aula de quase um pastor aqui, hein? Sentir tédio, quase um coach, perdão, aos pastores. Sentir tédio ao trabalhar torna as pessoas mal-humoradas e neuróticas. Né? Aqui também papel do coach, Mrs. Coach. Uma comunidade na qual o trabalho seja tedioso não passa de um conjunto de pessoas rancorosas, briguentas, coléricas e descontentes. E isso, de fato, é verdade e reflete na vida da gente. Não obstante, no que concerne para as motivações para superar a desutilidade do trabalho, o papel representado pela alegria e pelo tédio do trabalho é meramente acidental e sem importância. Não obstante, no que concerne as motivações para superar a desutilidade do trabalho, o papel representado pela alegria e pelo tédio do trabalho é meramente acidental e sem importância. Ninguém trabalha pelo simples prazer de trabalhar. O prazer de trabalhar não substitui a gratificação imediata do trabalho. A única maneira de fazer um homem trabalhar mais e melhor é pela oferta de uma maior recompensa. É inútil tentar enganá-lo com a alegria do trabalho. O cara sempre fala: cadê o faz-me rir? Foi o que aprenderam os ditadores da Rússia soviética, da Alemanha nazista e da Itália fascista, quando tentaram atribuir para a alegria do trabalho uma função específica no seu sistema de produção. Né? Não, gente, vocês estão fazendo isso pelo bem da mãe Rússia. Vai assentar, vai lá para a Sibéria. Né? Nossa, pessoal, besteira. Nem a alegria nem o tédio do trabalho podem influenciar a quantidade de trabalho oferecido no mercado. Quando essas sensações estão presentes com a mesma intensidade em todos os tipos de trabalho, a afirmativa é óbvia. Quando essas sensações estão presentes com a mesma intensidade em todos os tipos de trabalho, a afirmativa é óbvia.
Mas dá no mesmo se supusermos que a alegria e o tédio dependem do tipo de trabalho em questão ou das características particulares do trabalhador. Vejamos, por exemplo, a alegria referida no item 4. A ânsia de certas pessoas por obter empregos que lhe deem a oportunidade de desfrutar daquele tipo de satisfação tende a baixar os salários no respectivo campo de atividade. Então, que razão? Está dizendo aqui que a ânsia de certas pessoas por obter trabalhos que paguem, que deem a satisfação imediata, a remuneração imediata, né? Tende a baixar os salários no respectivo campo de atividade. Ora, claro, se tem mais gente procurando emprego, num livre mercado, os salários caem, não é? Oferta. Mas é precisamente este efeito que faz com que outras pessoas, menos interessadas por aqueles prazeres duvidosos, prefiram setores alternativos do mercado de trabalho nos quais possam ganhar mais. Surge assim uma tendência oposta que neutraliza a primeira. Ora, está dizendo aqui a mesma coisa que disse quando você consome mais um bem que o outro, né? Você consome mais daquele bem, então produz mais, então falta, e esse aqui começa a subir de preço, a mesma coisa aqui, né? Aqueles prazeres duvidosos prefiram setores alternativos do mercado do que trabalhos nos quais possam ganhar mais. A alegria e o tédio do trabalho são fenômenos psicológicos que não influenciam a valoração subjetiva e individual da desutilidade do trabalho e de sua correspondente gratificação imediata, nem o preço do trabalho no mercado. Então, Mises passa por esse item 2 simplesmente para tirar, criar, né, tirar qualquer falácia criada de que a alegria e o tédio de se trabalhar podem motivar setores, nada disso. Pode até ter um impacto inicial, né? Mas se todo mundo acha fantástico ser jogador de futebol, você vê o tanto de criancinha que tem. E qual é a estatística daquele que se torna profissional? E qual é a estatística dos que se tornam profissionais? Se você pegar lá no fim de carreira, porque só uns serão Neymares e Pelé e assim vão ganhar um bom dinheiro, né? A grande maioria vai ter que procurar emprego e qualquer outra coisa no final do dia e vai se arrepender de não ter se dedicado antes a algo que pudesse ter lhe dado uma vida mais digna. Né? E era um produto, e era um trabalho de muita alegria. Certo? Com isso, encerramos nosso item 2 do capítulo 21, trabalho e salários, e vamos para o item 3. Um abraço, até a próxima aula.